Olá, meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui no canal Levi Lafetá. O Vasco da Gama, que se transformou em SAF, elegeu ontem o presidente da Associação Vasco da Gama. Muitos que gostam de futebol, que são pessoas que procuram viver a vida do clube de futebol, ainda não entenderam que quando o clube se transforma em SAF, quem manda é a SAF. E aí, aquele que era torcedor passa a ser cliente da SAF, porque a SAF se transforma em empresa, ou seja, o clube se transforma em empresa, então passa a ser cliente. E aí sobra a associação, como foi o caso agora do Atlético Mineiro, que se transformou em SAF, mas tem a associação do Atlético Mineiro, e na associação é que tem o presidente da associação. A SAF tem o seu proprietário. A SAF, a sociedade, é a dona realmente do clube. É a que decide tudo. E a associação é para tomar conta do estádio, ver assuntos que são relativos à parte social. E aí surge, de uma hora para outra, o ex-jogador Pedrinho, aquele jogador canhoto que jogou no Vasco da Gama, e se candidata juntamente com outra pessoa lá, para exatamente, o outro candidato é o Levenciano. Então ele ganhou as eleições para presidente da associação. E muitos que já entraram em contato comigo, acham que Pedrinho vai resolver o problema de contratação de jogador e aí por aí, venda de jogador. Não tem nada disso. Vai continuar tendo exatamente os conselheiros, mas os conselheiros vão apitar muito pouco, mas apitar pouquíssimo mesmo. Antigamente não. O clube dependia muito dos conselheiros. Muito mesmo. Então, o Pedrinho, de uma hora para outra, é candidato, juntamente com esse senhor, que é o Leven, que eu também não conheço. Mas acontece o que é mais importante nesta reportagem que estou fazendo agora, com relação à SAF no Vasco da Gama. O clube foi, repito mais uma vez, foi comprado pela SAF 0077. Então é a 0077 que manda agora. É a 077 Vasco da Gama. Então o Pedrinho se candidatou. Aí eu fico pensando aqui com meus botões. Eu fui muitos anos, sócio do Vasco. Inclusive, uma ocasião, eu me candidatei à presidência do Vasco da Gama para denunciar os roubos que estavam acontecendo dentro do Vasco da Gama. E, naquela oportunidade, a maioria mesmo dos conselheiros, simplesmente faziam vistas grossas para tudo que estava acontecendo dentro do Vasco da Gama. E foi uma oportunidade também que o Pedrinho jogou lá, ganhou muito bem, entendeu? Ganhou muito bem, porque fez parte de um grupo realmente seleto de jogadores, ganhou muito bem. E nunca, em tempo algum, eu vi um jogador do Vasco contrariar a presidência do Vasco na época. Nunca. E no Conselho Deliberativo,
simplesmente era eu e mais outro, que não concordávamos com as marmeladas que aconteciam lá dentro do Vasco da Gama. Eu fui aquela pessoa que teve a coragem de propor ações judiciais contra presidente, vice-presidente, diretor, para que o Vasco não se afundasse, para o Vasco não chegasse ao ponto que chegou agora. E cada dia vai piorar mais. Por quê? Porque a associação agora está com as portas abertas para os ex-jogadores. O que me consta, meu amigo, dos 40 anos que vivi nos bastidores do futebol, o jogador de futebol, ele quando não se organiza financeiramente, ele procura ficar rodeando ali o clube para ter uma brecha, para ser alguma coisa a mais. Aqui para nós, com todo o respeito que eu tenho ao ser humano, mas eu estou falando uma coisa muito séria. O que um jogador como o Pedrinho tem para ajudar o Vasco simplesmente numa associação? Repito mais uma vez, ele não vai contratar jogador, ele não vai vender jogador de forma alguma. E quando alguém pensa em ocupar um cargo, melhor dizendo, dentro de um clube, é exatamente pensando nisso, para contratar jogador, para fazer isso. Ele não vai fazer nada disso, ele não tem condições. Ele será o presidente da associação, ele vai ficar cuidando do gramado de São Januário, ele vai ficar cuidando da obra de São Januário, ele vai ficar que agora vai entrar em obra, ele vai ficar cuidando da piscina, ele vai ficar cuidando da igreja, de Nossa Senhora das Vitórias. E quando estava ganhando um bom dinheiro, nunca fez nenhuma declaração. E não será ele que vai resolver o problema grave do futebol do Vasco da Gama, ou seja, da 007 Vasco da Gama. Porque ele ficou, juntamente com outros e outros e outros, olhando a banda passar e o Vasco se endividando, o Vasco sendo assaltado. Eu digo assaltado, amigo, sabe por quê? E você também, amiga? Porque justamente por causa da gravidade que estava o Vasco da Gama na época, eu fui convidado especial para a CPI do Senado, a CPI do futebol, para mostrar exatamente a gravidade dos clubes brasileiros, e o Vasco da Gama foi escolhido e eu fui convidado especial para mostrar como um clube estava sendo levado ao fundo do poço por pessoas inescrupulosas e que continuam lá com seus seguidores. E fui para a CPI do Senado em 2001. Aqui abaixo eu vou deixar o link exatamente de como os senhores vão constatar o meu trabalho dentro do Vasco da Gama. E a decepção foi tão grande, porque eu não encontrei apoio nenhum, a não ser do Mário Piragibe, que era outro que também pensava como eu. Simplesmente eu me divorciei do Vasco da Gama. E a partir do momento que eu me divorciei, por incrível que pareça, tudo aquilo que eu apresentei na CPI do Senado foi acontecendo. E hoje o Vasco da Gama, que era um clube conhecido no mundo todo, que disputava torneios contra o Real Madrid, contra Barcelona, inclusive existia um torneio internacional na Espanha, o torneio Teresa Herrera. O Vasco da Gama era o primeiro a ser convidado, era uma potência quando as coisas andavam bem dentro do Vasco da Gama. Depois apareceram os intrusos e eu fui perseguido muito dentro do Vasco da Gama, perseguido muito, muito mesmo, até na minha vida particular, porque eu defendi os interesses do Vasco da Gama. E agora me admira muito o Pedrinho ser candidato, ganhar as eleições,
num pleito com o Sr. Leven. E o que é mais interessante, depois de 2001, todas as eleições que aconteceram, eu nunca fui convidado para participar da campanha de nenhum candidato. O que mostra a intenção de todos era a mesma. Ou seja, não concordavam com o que eu realmente denunciei no Senado. E agora esperar o quê de Pedrinho? O nosso grande saudoso ídolo, Roberto Dinamite, ele não conseguiu consertar o Vasco, porque as correntes negativas são grandes. E aí teve que simplesmente vender o clube por uma bagatela, se eu não me engano, 800 milhões. Esses 800 milhões são as dívidas que não pagavam. E agora surge o Pedrinho. O Pedrinho, o comentarista Pedrinho, não comentarista. O ex-técnico Pedrinho, que tentou também a carreira de técnico, não teve efeito nenhum. Mas ele é aquele comentarista, entre aspas, mas é um crítico aos treinadores de futebol, quando ele está lá no ar-condicionado, com o microfone na mão, né, dizendo o que ele faria naquele momento. E quando termina o jogo e que o treinador conseguiu ganhar, contrariando, ele não chega no microfone e dizer eu estava errado. Não, mas ficou ali 90 minutos, ganhando o dinheiro dele e criticando. Quem está falando aqui não é bobo, não. Eu não sou paraquedista em futebol. E se ele procurar a velha guarda dele lá, quando ele jogava, essa velha guarda vai lembrar muito bem de mim. Eu não sou leigo. Eu trabalhei para vários clubes de futebol no Brasil. Muitos clubes de futebol no Brasil. Então, ele fica criticando o treinador. Então, isso não é comentarista. Ele diz que faria isso porque o ponto esquerda, porque o lateral direito, porque o cabeça de área, porque não sei o quê. Ele devia ter feito isso. Não, o clube está mal, o time está mal escalado, não sei o quê. Isso não é comentarista, não. Isso é crítica. E querer demonstrar conhecimento técnico para uma possível contratação por um clube de futebol. E ele tentou e não conseguiu. Não foi feliz nas vezes que ele tentou. E aí agora está lá o Pedrinho como presidente da associação. Presidente da associação. Então, eu quero ver como jornalista profissional e ex-sócio do Vasco da Gama, e ex-torcedor do Vasco da Gama, eu quero acompanhar o que o Conselho Deliberativo vai fazer para investigar o trabalho do Pedrinho. Porque ele vai ter trabalho, porque a notícia que se tem é que o Vasco da Gama terá o seu estádio todo remodelado. E ele vai... Aí sim, a associação é que vai cuidar disso. A associação é que vai cuidar disso. Então, meus amigos, é isso aí. Jogador de futebol é assim. Jogador de futebol é entre 600 e 700, só um ou dois que aproveitam os grandes salários e fazem investimentos e depois não querem nem saber mais de futebol. Mas outros, não. Procuram ficar rodeando o clube onde ele pode ter uma brecha ali administrativamente. Então, estamos aqui de olho, assim como estamos de olho em outros clubes que se transformaram em SAF, para exatamente bem informar a você que está aí do outro lado da telinha. Aqui embaixo tem exatamente o link da FAO, Força Almirante de Oposição, criada por mim e com grandes amigos me cercando. Grandes amigos que realmente queriam o melhor para o Vasco da Gama. Então é muito fácil.
vamos chegar lá e vamos ser candidato à presidência. Mas a presidência da associação, que deve ter ali pelo menos 15% só, e o restante deve ser da 0077, que não está fazendo nenhum trabalho que presta, está aproveitando realmente o nome do Vasco da Gama e está aí no sufoco para sair daquela parte dos rebaixados. É uma vergonha se o Vasco da Gama, ou seja, o 007 Vasco da Gama, continuar na segunda divisão. Continuar, que eu digo, porque passou para a primeira e não teve condições, disputou a primeira divisão como um time de segunda ou terceira divisão. E é bom que aquele, freguês entenda que o Pedrinho não vai resolver o problema de futebol. Quem sou eu? Sou Levi Lafetá, jornalista, profissional, bacharel em Direito, administrador de empresas, escritor, radialista e general manager de futebol. Se duvidam alguma coisa, também está aqui o link para mostrar o trabalho que eu já fiz dentro do futebol e para o futebol. Por isso, não vai somar em nada. Nada. Aquele que tem simpatia pelo ex-Vasco da Gama, quer ver o Vasco 007 ganhando títulos. A piscina se está cheia ou está vazia, se o gramado não está bom, isso pouco interessa. Se o estádio vai ficar mais charmoso, pouco interessa. O cliente quer títulos. Está difícil. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser e Ele quer.